Boa tarde, crianças. Hoje nós vamos estudar um pouquinho o grau dos adjetivos. Todo mundo aqui já sabe que os adjetivos são as características das pessoas, né? Então hoje a gente vai olhar como é que essas características elas são verificadas e como elas são modificadas pelos graus de comparação, tá certo? Então veja, em primeiro lugar, nós vamos dar uma espiadinha no grau comparativo. Comparativo é quando a gente está comparando uma coisa com outra, ok? Então existem 3 graus comparativos, ó. O de igualdade, o de superioridade e o de inferioridade, tá? Ó, cada um. Vamos ver o de igualdade, como ele é fácil. Quando você compara uma coisa com outra coisa, mas a comparação é feita de igual para igual. Nada é maior, nada é menor, tudo é igual. Então, o que é que a gente usa? Para fazer essa comparação de igualdade, a gente usa a palavra tão, usa o adjetivo e usa a palavrinha quanto ou como depois. Então veja, o filho é tão curioso quanto o pai. Então, ó, o pai é curioso da mesma forma que o filho é curioso. É tão quanto ou como se quiser. Esse é o grau de igualdade. Já o de superioridade é quando uma coisa ou uma pessoa tem mais do que a outra. Então veja como é que a gente faz a comparação de superioridade. Mais, adjetivo e que, ou do que. Tá certo? Pode ser que ou pode ser do que, tanto faz. Então vejamos aqui como é que nós fazemos essa comparação de superioridade. O filho é mais curioso que o pai. Veja, o adjetivo é curioso e o grau de comparação de superioridade é mais curioso que. Não é fácil? E o de inferioridade é o contrário da superioridade. É quando você compara uma coisa dizendo que ela é inferior à outra. Então aqui você usa o comparativo menos, o adjetivo e o comparativo que ou do que. Então, o filho, compara o filho com o pai, né? O filho é menos curioso que o pai. Então, aqui a comparação é de inferioridade. Fácil, né, gente? O comparativo. Então, vamos para o superlativo. O superlativo ocorre, conforme diz aqui, quando o adjetivo destaca a qualidade de um ser isoladamente, ou seja, não é comparando, é um ser só, tá? Então a gente chama esse comparativo de absoluto, o superlativo absoluto. Quando ele está sozinho, a gente destacando a qualidade de uma coisa só. E o superlativo também pode ser relativo, quando ele está sendo colocado em relação a um conjunto de coisas. Então vamos ver o superlativo absoluto, tá? No superlativo absoluto, o que é que acontece? Nós temos o superlativo absoluto sintético, quando o adjetivo ele é expresso em uma só palavra. Por exemplo, veja aqui, nós temos minha irmã é altíssima. Então, esse superlativo, que não compara ninguém, mas que mostra uma característica absoluta da irmã, ele é colocado de uma forma mais expressiva, sintética, de uma forma só, que quer dizer o quê? Minha irmã é muito alta. Mas eu transformo esse superlativo em uma palavra só e digo minha irmã é altíssima. Certo? Outro exemplo, o exame foi facílimo.
Então, eu tenho aqui, o exame foi muito fácil, quer dizer, é um superlativo, só que ele é absoluto sintético, porque é expresso por uma só palavra, acrescentando o íssimo ou o imo, né? Que são essas pequenas terminações aqui que eu estou mostrando para vocês. Vejamos agora, né, essa outra parte que é o superlativo absoluto sintético, tá? Que já é um pouquinho, perdão, o analítico, que é um pouquinho diferente. Em vez de usar uma palavra só, a gente usa outras palavras para auxiliar esse adjetivo a ele ficar com uma característica de muito, de mais, de intensidade. Então, nós temos aqui a palavra muito, extremamente, bastante, etc., né, que vai aumentar o sentido do adjetivo. Então, Maria é muito inteligente. Veja que é diferente de usar o sintético. Maria é inteligentíssima, por exemplo. A rua estava extremamente congestionada, quer dizer que ela estava demais, congestionada demais. Então, você tem um superlativo analítico aqui. O superlativo também pode ser relativo, de superioridade. Aí, quando você vai fazer isso, prestem atenção que eu preciso aqui fazer essa parte aqui, eu quero dar um enfoque a ela para vocês, certo? Aqui, o que a gente tem? Veja só, no superlativo relativo, você está comparando algo também, só que de uma forma superlativa, relativa a alguma coisa. Então, ó, este livro é o mais antigo, o mais. Então, para fazer isso aqui, o superlativo analítico, o que é que a gente precisa? De o ou a palavra mais, o adjetivo e a comparação com a partícula de. Ó, este livro é o mais antigo de minha biblioteca. Quer dizer que, entre outros, ele é o mais. Então, isso é um superlativo relativo. Ele pode também aparecer como inferioridade. Então, você também vai usar o O ou o A, dependendo se for masculino ou feminino. A palavrinha menos, o adjetivo, que vai ser utilizado, e o comparativo de. Então, você tem como exemplo aqui, Paulo é o menos preguiçoso dos três. Ó, é o menos, quer dizer que dentre todos aqueles ele é o menos preguiçoso entre os três. Fácil, né, gente? Muito bom. Legal também esse aqui. Vamos ver mais alguma coisinha, porque aqui a gente tem alguns adjetivos, certo? Que são os adjetivos bom, mal, grande e pequeno, que formam o comparativo e o superlativo de modo especial, tá? Então, nós temos o adjetivo bom. Qual é o comparativo de superioridade? O comparativo de superioridade de bom é melhor. Qual é o comparativo de superioridade de mal? Pior. O de grande, maior. E o de pequeno, menor. Fácil, né? Então, a gente não pode dizer o mais bom, o mais mal, o mais grande, o mais pequeno. Não, porque existem essas aqui, ó, esses comparativos de superioridade. E entre os superlativos, você tem o absoluto e o relativo. Então, qual é o absoluto de bom? Ótimo. De mal, péssimo. De grande, máximo. De pequeno, mínimo. E o relativo? De bom, o melhor, o pior, o maior ou o menor. O relativo a gente usa quando quer fazer uma comparação de superlativo entre outros elementos. Vejamos agora o exercício. Vocês vão ler a tirinha, que é bem curtinha, certo? E vão responder, ó, com base no que está perguntando sobre sobre o absoluto, o superlativo absoluto sintético, amabilíssimo. E pergunta o seguinte: qual é a forma analítica equivalente a essa forma sintética? Então, o que é amabilíssimo? Qual é o equivalente dele analítico? É pouco amável, muito amável, mais ou menos amável? Tem que escolher uma.
B. Se usar o grau comparativo de igualdade para amabilíssimo, ó, comparativo de igualdade, se usar ele para amabilíssimo, qual é a construção? Mais amável que, menos amável que ou tão amável quanto? Tem que lembrar do que eu falei, tá? E aqui eu quero fazer um teste com vocês, para ver se vocês conseguem identificar qual é o grau superlativo absoluto sintético dessas palavras aqui, ó, dessas linhas aqui. Antigo. Qual é o grau superlativo absoluto de antigo? Vocês vão tentar entender e marcar cada uma dessas de cima para o adjetivo aqui ao lado, tá certo? Muito cuidado quando for resolver. Cada um pede um analítico sintético. E o terceiro quesito, vocês vão observar esses exemplos aqui, tá? Que eu fiz. Então, eu tenho um comparativo de igualdade com exemplo. O menino é tão alto quanto o pai. Comparativo de inferioridade. O menino é menos alto que o pai. E o comparativo de superioridade. O menino é mais alto que o pai. Facílimo, né, gente? Então, a gente vai responder isso aqui escrevendo. Eu tenho aqui Joana, Bonita, Josefa. Então, você vai fazer o que aqui? Você vai escrever a frase completa usando o comparativo de igualdade. Como é o comparativo de igualdade? Ó, o exemplo daqui de cima mostra. O menino é tão alto quanto o pai. Joana é tão bonita quanto Josefa. Ah, já dei a resposta, não foi? Mas não vou dar outra. Olhem direitinho as palavras e olhem o que pede entre parênteses. E escrevam iniciando a frase com letras maiúsculas, colocando o ponto final quando terminar e observando os nomes próprios para usar a letra maiúscula, certo? Então é só isso por hoje. Espero que vocês acertem tudo. Boa tarde e até breve.